Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Nós vamos aqui prosseguir e vamos terminar o capítulo 26. Parece que esse trem começou a correr meio rápido, né? Me perdoe. Vou ler para você Atos 26, a partir do versículo 24. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: Assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. A essa altura, levantou-se o rei, e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: Este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Bom, irmãos, nós estamos vendo aqui, vamos relembrar, que o apóstolo Paulo está fazendo a sua defesa perante o rei Agripa. E é exatamente para ele em que Paulo está se dirigindo. Nós vimos aqui quando Paulo ele vai começar, a sua defesa ao rei Agripa. Agripa ele permite a defesa e Paulo então começa a se dirigir para ele. Bom, muito bem. Nós precisamos lembrar aqui uma coisa interessante. Importante, quero dizer. O rei Agripa era judeu e o governador Pórcio Festo era romano. Quando Paulo começa a discursar, existem duas culturas e duas formas de entendimento diferentes. E nesse momento, então, para Pórcio Festo, a defesa de Paulo parece um delírio. Ele parece, o que ele falou aqui, ele falou: você está demente de tanto estudar, as escrituras, você se tornou um louco, você está louco. Ou seja, para Pórcio Festo, Paulo era como um daqueles profetas apocalípticos dementes, loucos, né? É o que a palavra do Senhor diz, que as coisas do Espírito só se discernem pelo Espírito Santo. Ou seja, quem não tem o Espírito Santo não entende a palavra de Deus e para ele é loucura. E diz aqui que Pórcio Festo, em alta voz, ele gritou para que Paulo parasse: você está louco. Ou seja, ele criou um julgamento já, colocando Paulo como louco. E olha só a resposta de Paulo. Ele falou: não estou louco não, Festo. Pelo contrário, eu digo palavras de verdade e de bom senso. E no versículo 26, então, ele vira para Agripa, que é judeu, e vai apelar para a fé de Agripa. Ele fala: porque tudo isto que eu estou falando é do conhecimento do rei, e eu estou me dirigindo a ele com toda franqueza, Pois eu sei que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porque não passou em nenhum lugar escondido. Ou seja, Paulo aqui ele lembra Festo que ele não está se dirigindo a Festo, ele está se dirigindo ao rei Agripa. E ele fala assim: tudo que eu estou falando é do conhecimento do rei Agripa. Por quê? Porque veja bem, nós já falamos isso, o bisavô do rei Agripa tentou matar Jesus. O tio de Agripa matou João Batista, e o pai de Agripa mandou matar Tiago.
Ele estava muito bem, ele conhecia muito bem, ele estava muito bem entronizado nessas situações. Então ele fala para Festo, não, o que eu estou falando nunca passou em oculto, né? Então ele chama o rei Agripa, né, à realidade. E aí ele vai falar da fé de Agripa. E ele fala assim: ó rei Agripa, acreditas nos profetas? E ele já responde: bem sei que acreditas. Por quê? Porque Agripa era judeu. E aí Paulo continua então apresentando ali a sua defesa. Até que o rei Agripa, ele se dirige a Paulo e fala assim: por pouco me persuades a me fazer cristão. Olha, essa tradução aqui no português, ela foi feita muito por um lado positivo. Só que essa afirmação do rei Agripa não era para o lado positivo, era muito pelo contrário, pelo lado negativo. Porque aqui parece que Agripa fala assim: olha, se você continuar falando, eu vou me tornar cristão. E não foi isso. Na verdade, o que o rei Agripa ele disse, no sentido foi assim: Paulo, você acha que com provas tão pequenas você vai me persuadir a ser cristão? Esse era o sentido, né? Era um sentido negativo. Ele estava ali desdenhando um tanto de Paulo. Bom, muito bem. Nesse momento, Paulo ele diz assim: olha, por pouco ou por muito, que muitos possam se tornar cristãos. Mas Paulo sempre mantendo a calma e a compostura, né? Bom, muito bem. Nesse momento, o que acontece? O rei se levanta. Como o rei se levantou, acabou a defesa. Mais uma vez lembramos, aqui não há nenhuma acusação contra Paulo que tenha sido formalizada. Eles não estão acusando Paulo, eles estão ouvindo Paulo falar. Bom, nesse momento que o rei Agripa se levanta, Berenice se levanta, né, que é sua irmã incestuosa, que nós já vimos que eles têm um relacionamento de marido e mulher. Nesse momento, Festo se levanta também, todos os convidados se levantam, né? E aí então cessou, Paulo se cala, né? E eles vão conjecturar, eles vão ali conversar. E eles têm uma sentença. E o rei Agripa diz assim: olha, quando eles se retiram, esse homem não fez nada passível de morte ou prisão. Ou seja, não existe crime nele. Se ele não tivesse apelado para César, bem que nós poderíamos soltá-lo, nós soltaríamos ele. Bom, muito bem. Aqui, meus irmãos, também tem uma outra coisa interessante que a gente precisa levar em conta. As autoridades nunca condenaram o cristianismo como crime. E Lucas deixa isso claro aqui. O grande problema do cristianismo foram os judeus radicais, né? Foram eles, né? Foram eles que trouxeram muito problema para o cristianismo, tá? E, meus irmãos, a gente precisa entender uma coisa muito importante. Hoje existem muitas igrejas se levantando com um cristianismo judaizado. O judaísmo, ele se cumpriu em Jesus Cristo. A lei se cumpriu em Jesus Cristo. E aqui nós estamos vendo essa defesa de que Roma, as autoridades romanas, elas não viam crime no cristianismo. Quem deu problema foi exatamente os judeus. Nós precisamos tomar um certo cuidado com essas raízes judaicas querendo se infiltrar dentro da igreja novamente. E isso está acontecendo em muitos lugares, porque existem muitas denominações judaizantes que trazem de volta
a lei para dentro da igreja e algumas coisas que já foram abolidas, certo? Bom, muito bem. Nesse momento aqui então, né, acaba o julgamento ali, que na verdade não era um julgamento, o discurso de Paulo. E Paulo então vai ser enviado para a Itália daqui para frente. Capítulo 27 e 28, os dois últimos capítulos do livro de Atos, nós vamos estudar agora então Paulo sendo enviado para Roma, com a sua viagem bastante turbulenta, né? E a sua estada em Roma. Mas isso nós vamos deixar para amanhã, ok? Deus te abençoe em nome de Jesus.